Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula, vamos lá? Estudando membranas, nós vamos fazer uma complementação desse assunto. A gente já vem estudando a célula, né? Nós começamos a estudar a partir de membranas, estamos entrando para dentro da célula, né? Mas a parte mais externa é a membrana, só recordando que a membrana tem uma bicamada de lipídio e as proteínas nadando ali em cima dessas gorduras que são lipídios, né? Bom, hoje nós vamos estudar mais aprofundar a questão da membrana, né? Ou seja, membrana ela é especializada, né? Ela é seletiva, né? Nem tudo que chega ali do meio externo vai entrar, né? Ela seleciona, por exemplo, água não se mistura com a gordura. Então a água não passa simplesmente, né, do meio externo para o meio interno. Porque a água ela é polar e a membrana é apolar. Então precisa o quê? De poros especiais para que essa água possa passar, né? Isso daí é estudado na parte de transporte de membrana, né? Existe então o transporte sem gasto de energia, por exemplo, o oxigênio, né, ele passa, né, ele passa diretamente para a membrana, porque o oxigênio, o gás oxigênio, ele é apolar, assim como a gordura. Então ele passa direto pela membrana. A água já é polar, então ela já precisa de um mecanismo especial. Então, isso que a gente vai estudar hoje, o transporte através da membrana. Existe então o transporte que passa sem gasto de energia, como o oxigênio, e tem transporte que vai gastar energia, que precisa gastar energia. Mas sempre nós vamos pensar assim, é sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Né? Ou seja, o que é isso do mais concentrado por menos concentrado? É a questão da difusão. Difusão em química é a passagem do mais concentrado para o menos concentrado. Então, o que quer dizer isso, difusão? Vou fazer um experimento simples aqui com vocês. Vou mostrar para vocês, eu tenho aqui, né, uma vasilha com água. Isso daqui é um corante, corante preto. Se eu pingar esse corante aqui, o que vai acontecer? Olha, veja como que ele se espalha, né? Isso é difusão, né? Isso é difusão, olha, né? Olha lá, certo? Se eu misturar isso daqui, né, eu vou acelerar, porque se eu deixar isso daqui, ele vai aos poucos se espalhando, né? O corante ele vai se espalhando da onde tem mais corante, tem menos corante. Se eu deixar ele aqui, naturalmente ele vai se espalhando. Olha. Aqui eu vou acelerar o processo, né? Isso aqui é difusão, né? Igual quando eu jogo um perfume no ar. Eu joguei o perfume no ar, ele se expande. Isso é difusão. Não gasta energia isso, né? Então, um exemplo disso na nosso estudo aqui é o oxigênio, né? Outras substâncias que passam naturalmente. Tem mais oxigênio do lado de fora, ele entra pro lado de dentro, que tem o que? Menos oxigênio, do mais para o menos, né? Isso é difusão. Simples assim. Mas existem outros mecanismos mais complexos. Vamos lá? Então vamos lá. Transporte passivo, né? Ocorre sem gasto de energia, por diferença de concentração. É o que a gente acabou de provar aqui, né? Existe o transporte passivo, né? A difusão. Joguei o corante ali e ele se expandiu. Tipos de transporte passivo. Existe a difusão simples, que eu já comentei aqui com vocês, acabei de fazer um experimento, né? Sem gasto de energia. Exemplo, oxigênio, né? O próprio a própria água ela vai passar pela membrana, né, por poros especiais, né, mas sem gasto de energia, né, são porinas, que a gente chama de porinas, certo? São proteínas que estão atravessando essa membrana plasmática e essas proteínas têm um furo, como se fosse um canudinho. Ali a água entra e passa tranquilo,
pela difusão simples, tá bom, pessoal? Difusão facilitada, sem gastos de energia, é realizado por proteínas carregadoras, exemplo, a glicose, o aminoácido. Por exemplo, a glicose, quando ela chega, a gente se alimenta, né? Essa glicose é absorvida pelo intestino, cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea vai entrar para as células, por tecidos, para os órgãos, tudo. Como é que essa glicose entra na célula? Né? Exatamente, tem uma proteína ali, né? Que a glicose se liga a ela e ela leva a glicose para dentro, sem gasto de energia. Tem outros órgãos que vai fazer esse processo de entrada de glicose com gasto de energia. Aqui no caso a gente está citando esse exemplo apenas, tá bom, pessoal? Tá? Então, difusão facilitada. Difusão facilitada é justamente, né? Existe uma proteína que vai facilitar a entrada, por exemplo, da glicose ou de algum aminoácido, vitamina, alguma coisa para dentro da célula sem gasto de energia. Mas é um pouquinho mais complexo que a difusão simples. Porque a difusão simples, o que acontece? O oxigênio vem e atravessa. Essa não, ela vai atravessar, mas vai ter o quê? Uma proteína ali que vai se ligar e jogá-la para dentro, sem gasto de energia também, tá? E existe a osmose. A osmose é mais importante para a gente falar. Acontece com a água, né? Eu falei para vocês que a água ela passa por poros, né? Mas então, a membrana plasmática ela é seletiva, né? Ela é semipermeável, porque ela seleciona, né? O oxigênio passa sem obstáculo, mas a água ela já é o quê? Existe um mecanismo, né? Igual eu falei para vocês, existem poros e esses poros vão atravessar. De que forma que é? É uma espécie de fusão simples, só que seletivo, né? Ou seja, tem uma membrana no meio. A osmose é uma difusão simples, só que tem uma membrana no meio. Então, por exemplo, se eu fosse fazer de novo aqui o experimento, iria ter o que aqui no meio, separando aqui? Uma membrana, tá certo, gente? Por exemplo, uma membrana. Pode ser uma bexiga, né, que filtra a urina, etc. Tudo bem, pessoal? Então, essa membrana semipermeável, que muitas vezes a gente usa a bexiga de porco para fazer esse experimento em laboratório, que é uma membrana semipermeável também. Então, a célula ela é uma membrana semipermeável. Então, a água ela chega ali do meio, quando ela chega do meio externo, ela está mais concentrada, ela vai passar por essa membrana. Então, do meio mais para o meio menos, certo? Então, existe o quê? Um mecanismo de difusão, só que não é difusão simples, chama-se osmose. Por quê? Qual é a diferença? Tem uma membrana que vai selecionar isso, tá bom, pessoal? Mas sempre vai passar do meio mais para o meio menos, tá bom? Um exemplo muito claro para você entender isso aí é o que a gente faz com a carne. Quando a gente pega uma carne e vai fazer churrasco, por exemplo, você passa o sal do lado de fora. O que acontece com essa carne? Ela começa o quê? A molhar, né? A água que está dentro da célula, dentro da carne, né, no tecido, ela começa a sair do lado de fora. Por quê? Porque do lado de fora tem sal, do lado de dentro tem água dentro das células. Então, quando você põe esse sal, a tendência é o quê? É ficar igual, né? É se igualar, né? Aquela difusão é aquela se espalhar e ficar igual eu fiz ali com o corante. A tendência dele é se espalhar e ficar homogêneo ali, né? Ficar preenchendo todo o espaço. Então, a água está dentro da célula, o sal, né, está do lado de fora. Ou seja, tem pouca água do lado de fora e muita água do lado de dentro. O que acontece? Vai começar a sair a água por osmose, né, pela membrana da célula, vai começar a sair. É assim que a gente faz carne seca, né? Você vai colocando sal, sal, até a carne secar totalmente, né? Isso daí, como é que você pensa assim, né? Como assim? Né? Mas quando eu não ponho sal, a água não sai. Exatamente. Porque eu preciso de uma concentração do lado de fora, por exemplo, muito diferente, causar uma concentração grande, uma diferença de concentração, né, para essa água passar. Mas a água vai passar do quê? Do meio que tem
mais água para o meio que tem menos água, tá certo? Tudo bem? Ou seja, do lado de fora tem sal, do lado de dentro tem muita água. A água vai passar para tentar igualar os dois meios, ficar água, tanto água, uma parte de água do lado de fora e uma parte de água do lado de dentro. Então isso aí é o mecanismo de osmose, né? Então quando eu coloco o sal, eu causo uma diferença de concentração. E a água vai tentar o quê? Igualar. No tentar igualar, ela sai da célula secando o tecido. Tudo bem? Isso acontece demais, né? Isso chama-se osmose. É a passagem da água do meio de diferentes concentrações, né? Do meio passando por uma membrana, né? Então, o que é osmose? Passagem da água por uma membrana semipermeável do meio para meios de mais para meios menos concentrado. Tudo bem, pessoal? Então, eu posso raciocinar de duas maneiras também a passagem dessa água. Quando eu coloco o sal, eu fico do lado de fora, eu fico mais concentrado de quê? De sal do que dentro da célula. Então a água ela está saindo do meio menos concentrado de sal para o meio mais concentrado de sal. E ela pode passar também assim, ó, do meio que tem mais concentração de água para o meio que tem, certo? Tudo bem? Então, essa aí é a definição de osmose, tá bom, pessoal? Até a próxima aula, tudo de bom para vocês.